Olá, colega. Sou Elizabeth Jesus e, juntamente com a Célia Couto e com a Maria Antónia, somos as autoras do novo projeto Entre Tempos. Iniciamos este trabalho de equipa em 2016 e sempre tivemos um grande objetivo. Sabe qual é? Desejamos que este manual e todos os recursos associados proporcionem um apoio efetivo ao trabalho que desenvolvemos com os alunos em sala de aula. Por isso, fomos ouvindo os colegas, fomos testando os materiais, colhendo a reação dos alunos, aferindo as suas dificuldades, mas também as suas aprendizagens, e agora foi-nos dada esta oportunidade de mostrarmos algumas das potencialidades do projeto. Partindo então dessa experiência no terreno, criamos e gravamos um exemplo de um percurso de aprendizagem para uma aula, recorrendo ao novo manual, à parte do módulo 3 e a diferentes recursos que compõem o projeto. Gostaríamos muito que apreciasse esta nossa proposta e, se for de seu agrado, por que não dinamizá-la com os seus alunos? Fica a sugestão. Pode mostrar o vídeo em parte ou na totalidade. E, claro, acredite que é para mim, em particular, um grande privilégio sentir-me convidada a participar na sua aula. Muito bom dia a todos. Espero que estejam bem dispostos para iniciarmos esta aula que vai ser dedicada à arte. Presinto aí alguns a torcerem o nariz, mas vão ver que a arte do Renascimento é fascinante. Hoje vamos iniciar o estudo da pintura. Precisamente com esta subunidade, a reinvenção das formas artísticas, imitação e superação dos modelos da antiguidade. Como já estudaram nas aulas anteriores, estamos na Europa dos séculos XV e XVI, a Europa do Renascimento, onde despontou, a partir da Itália, o gosto pela cultura greco-romana. Ora, a arte é sempre um reflexo do seu tempo. Por isso, se atendermos ao título desta subunidade, podemos desde já compreender alguns aspectos importantes da arte do Renascimento. Por um lado, as formas artísticas foram reinventadas, o que pressupôs a imitação da arte clássica. E quando encontramos essas influências da arte greco-romana nas criações artísticas do Renascimento, então estamos perante esta característica, o classicismo. Por outro lado, também se fala em superação, isto é, os artistas do Renascimento foram mais além, inventaram, apresentaram novidades. Vamos então descobrir mais. Virando a página, no documento 26, temos a obra designada A Escola de Atenas, de Rafael. Ora, Rafael não foi só um pintor. Também se distinguiu como arquiteto, trabalhou para famílias abastadas de Florença e de Roma e nesta cidade destacam-se as obras encomendadas pelos Papas do Vaticano. Foi um artista tão famoso e de trato tão afável que se diz que o Papa Leão X chorou a sua morte de forma muito sentida. Nós vamos analisar esta pintura ao pormenor e a nossa análise vai ter em conta um conjunto de questões de exploração que passam por sabermos quando, onde e porquê Rafael produziu esta obra. Descobrirmos duas marcas de classicismo e de humanismo e descobrirmos até quem é a única mulher ali representada e porquê. Agora sim, vamos entrar na Escola de Atenas. Há obras que nos causam admiração, curiosidade, que nos intrigam. E esta é, sem dúvida, uma delas. A Escola de Atenas, uma pintura a fresco criada por Rafael no século XVI. Vemos tantas personagens. Quem são? E por que estão aqui? Rafael reúne no mesmo espaço várias gerações de mestres e discípulos da antiguidade e coloca-os a interagirem uns com os outros. Sim, e quase que ouvimos as suas conversas e entendemos os gestos e os olhares. No centro estão os filósofos Platão e Aristóteles. Platão é o mais velho. Através do discurso de Timeu, o livro que traz consigo, partilha as suas teorias sobre a existência de dois mundos, o mundo físico e o mundo das ideias. Este é, segundo Platão, o verdadeiro mundo e para ele aponta. Embora não concordasse com Platão, porque defendia apenas a existência do mundo físico, Aristóteles olha
para o velho mestre com respeito. Segura o seu livro Ética. Mais à esquerda está o mestre de Platão, Sócrates, um homem convicto e apaixonado que transmitiu aos seus discípulos a importância de discutir ideias e fazer perguntas. Percorrendo a cena e encontramos outros filósofos. Zenão de Cítio, criador do estoicismo, que valoriza o dever. Epicuro, que originou a corrente epicurista e que defende o prazer. Heraclito, concentrado nos seus pensamentos, provavelmente a concluir em como tudo muda e nada permanece. Diógenes, o filósofo do desprendimento, pai da escola dos cínicos. Mas são apenas filósofos? Ora, aí está. Os filósofos, na antiguidade, eram acima de tudo sábios, interessados tanto na reflexão filosófica como no estudo das ciências. O saber era multidisciplinar, sem compartimentos estanques. Por exemplo, Hipátia, uma das mentes mais brilhantes de Alexandria, além de filósofa, distinguiu-se como matemática e astrónoma. É a única figura feminina representada. Já este homem sentado é Pitágoras. Reconhecemos o filósofo e matemático grego porque Rafael representa-o a escrever e acompanhado dos seus estudos sobre a harmonia da música e do cosmos. Ah, os elementos que os acompanham dão-nos pistas sobre quem são. Sim, observa. Há um homem debruçado a desenhar uma figura geométrica com um compasso. Este homem é Euclides de Alexandria, o matemático grego fundador da geometria. E estas personagens que seguram esferas são dois grandes nomes da astronomia. Ptolomeu, geógrafo e astrónomo, que colocou a Terra no centro do universo. Rafael representa-o segurando o globo terrestre. Enquanto que Zaratustra é retratado a segurar um globo celeste. Quando é que este fresco foi pintado? Rafael pinta-o entre 1509 e 1511 no Vaticano, em Roma. A Itália afirmava-se então como o centro do Renascimento na Europa. Júlio II ocupava então o trono papal. Com o seu mecenato, deu início em Roma a um período de renovação artística sem precedentes. Nessa altura, Miguel Ângelo pintava os frescos da abóbada da Capela Sistina. Bramante iniciava a construção de uma nova Basílica de São Pedro. E Rafael recebia, também ele, uma grandiosa tarefa: decorar os aposentos do Papa no Vaticano. Os frescos da Sala da Assinatura são o resultado desse trabalho, onde se inclui a Escola de Atenas. Neste fresco, Rafael abre uma janela para o seu tempo, ao incluir o seu autorretrato, e povoa a obra com outras grandes figuras do Renascimento. Ah, e quem são elas? A Platão atribui o rosto de Leonardo da Vinci, a Heraclito o de Miguel Ângelo e a Euclides o rosto de Bramante. Surpreendente, não é? Tanta informação que encontramos nesta pintura. Descobriram as respostas às questões? Aqui temos as sugestões de correção. Eu não vou ler, vocês fazem isso, comparam com aquilo que fizeram, mas eu queria destacar alguns aspectos importantes. A Escola de Atenas é uma pintura do século XVI, produzida para decorar os aposentos do Papa Júlio II, que foi um dos grandes mecenas da renovação artística da cidade de Roma. Nesta pintura encontramos marcas de classicismo, na presença de sábios da antiguidade clássica, com as suas obras, e até o nome da pintura nos remete para a polis de Atenas. Mas recordando o que falamos no início da aula, os artistas do Renascimento também inovaram, e isso está bem evidente. Por exemplo, no antropocentrismo, em que até uma mulher, Hipátia de Alexandria, é destacada pelo seu conhecimento multidisciplinar. E no individualismo, com Rafael a incluir o seu autorretrato e a fazer aquela troca de rostos. Por exemplo, Platão tem o rosto de Leonardo da Vinci. Pois é, a pintura do Renascimento revela esse gosto pela representação da figura humana, sejam personalidades da antiguidade, sejam figuras religiosas, como podemos ver aqui. Reparem como nos aparecem de forma tão humana
que faz todo sentido aquele título do documento 23. Serão seres divinos ou seres humanos? Observem como Miguel Ângelo, outro grande artista do Renascimento italiano, representou Jesus Cristo, com um porte atlético, musculado, e como Jan van Eyck, um pintor flamengo, nos mostra uma Virgem Maria que lê. O livro é a fonte do saber. Como já sabem, o Renascimento não circunscreveu a Itália. A região da Flandres, nos Países Baixos, foi também um importante polo de desenvolvimento cultural e é aí que localizamos o pintor Jan van Eyck, o responsável por uma grande invenção, a pintura a óleo. Mas por que terá sido importante esta descoberta? Será que só ficou conhecida no norte da Europa? Vamos ler com atenção o documento. A invenção da pintura a óleo. Nestas regiões, Países Baixos, há uma variedade de pintores superior à dos outros locais. Entre os pintores de maior nomeada que deixaram o número dos vivos nos últimos tempos, cita-se Jan van Eyck, que foi o inventor, cerca de 1410, da pintura a óleo. Facto muito importante e digno, porque conserva eternamente a cor. E, que se saiba, este processo nunca foi utilizado pelos antigos. Ele enviou obras suas para a Itália, ao rei Afonso de Nápoles, ao duque de Urbino e a outros príncipes, como o magnífico Lourenço de Médicis, que muito as estimaram. Louis Guy Chardin, Descrição dos Países Baixos, 1567. E eis que o documento nos revela a resposta, não é? Pois a pintura a óleo chegou a outras regiões da Europa, nomeadamente da Itália, pois Van Eyck enviou as suas obras a mecenas italianos. E esta nova técnica, que supera os antigos, foi muito importante, porque permitia que as cores durassem muito mais tempo. Se avançarmos umas páginas, temos este dossiê dedicado à pintura renascentista do norte da Europa, onde encontramos mais alguns exemplos da pintura a óleo. E podemos acrescentar que esta técnica tinha ainda mais vantagens. Possibilitava fazer retoques, variar matizes e gradações da cor, o que fazia toda a diferença na representação de pormenores e nos contrastes de luz e sombra. Mas o que pensariam os grandes mestres italianos dos seus congêneres flamengos? Que diferenças há entre a pintura italiana e a pintura flamenga? Cá está a perspectiva de Miguel Ângelo. Vamos escutá-la? A opinião de Miguel Ângelo sobre a pintura flamenga. Tendo privado com Miguel Ângelo e a poetisa Vitória Colonna, o humanista e artista português Francisco de Holanda requeria o seguinte diálogo. Gostaria de saber com que se parece a pintura flamenga e a quem ela agrada, pois parece mais piedosa que as obras pintadas à maneira italiana. A pintura flamenga agrada geralmente mais ao devoto que qualquer pintura italiana, que não lhe fará verter a mais pequena lágrima, enquanto a pintura da Flandres lhe fará correr muitas. E isto não pela força e qualidade da pintura, mas pelas características do próprio devoto. Esta pintura agrada às mulheres, em particular às mais idosas e às mais novas, mas também aos monges e monjas, assim como a certos nobres que não possuem o sentido da verdadeira harmonia. Na Flandres, pinta-se tendo em conta o aspecto exterior das personagens, escolhidas para agradar ao espectador e de quem não se pode dizer mal, como os profetas e os santos. Pintam-se os tecidos e as madeiras, a erva verde dos campos, a sombra das árvores, dos ribeiros e das pontes. Chamam a isto paisagens, e nelas se encontram numerosas personagens por todo o lado. E tudo isto, se bem que muitos gostem desta pintura, é executado sem arte nem razão, sem simetria nem proporções, sem escolha criteriosa nem ousadia, e, para terminar, sem substância nem vigor. Francisco de Holanda, Diálogos sobre a Pintura, 1548. Então, quais são as diferenças entre a pintura flamenga e a pintura italiana segundo Miguel Ângelo? As principais diferenças encontram-se então nos temas, nos pormenores, nas cores e na forma de organizar o espaço que se vai pintar. Miguel Ângelo aponta à pintura flamenga a falta de simetria e proporção.
Mas como é que os pintores italianos conseguiam essa simetria e proporção? Temos aqui mais uma questão para o nosso guião de exploração e vamos encontrar a resposta mais uma vez na Escola de Atenas. Rafael enquadra ainda toda a composição numa estrutura arquitetónica monumental. Terá sido baseada nos planos de Bramante para a Basílica de São Pedro. Em A Escola de Atenas está presente a mestria artística do Renascimento, na arquitetura harmoniosa, de raiz clássica, que obedece a rigorosos princípios matemáticos, e no novo espaço pictórico perspectivado pelas linhas que convergem para o ponto de fuga ao centro, onde estão as duas personagens principais, Platão e Aristóteles. A simetria e a proporção conseguiam-se recorrendo ao rigor dos princípios matemáticos e às regras da perspectiva linear, explicadas também no documento 25, onde vemos as linhas a convergir para o ponto de fuga, para o centro, onde se vão representar os elementos principais e para os quais se dirige o nosso olhar. Na verdade, a perspectiva linear permitiu uma grande inovação: representar uma terceira dimensão numa superfície plana. Tal como podemos constatar na Escola de Atenas, vejam como os elementos mais próximos do observador estão num tamanho maior relativamente aos que estão mais afastados. Temos claramente a ideia de profundidade. Rafael presta assim uma grandiosa homenagem à antiguidade clássica e ao Renascimento. Transporta os respectivos contributos para este espaço comum, monumental, e consegue criar uma união única entre passado e presente, tradição e inovação, herança e modernidade. Estamos a chegar ao final da aula e, se retomarmos as ideias-chave do título desta subunidade da arte do Renascimento, falamos em reinvenção das formas artísticas, imitação e superação da antiguidade. E aqui fica a última questão que fecha o nosso guião de exploração. A Escola de Atenas constitui uma homenagem à antiguidade e ao Renascimento. Alia tradição e inovação. O que é que vos parece? Lanço-vos este desafio de refletirem e de reunirem as aprendizagens essenciais da aula de hoje e de apresentarem a vossa opinião, devidamente fundamentada. Espero que tenham gostado desta aula. Eu gostei imenso de ter esta oportunidade e desejo a todos um excelente ano letivo, com muito sucesso. Caro colega, este foi um exemplo de um percurso de aprendizagem possível, com alguns dos recursos do projeto. Podemos selecionar outros para abordar o mesmo conteúdo, o que permite a cada um de nós criar percursos de aprendizagem diferenciados, de acordo com as características dos nossos alunos. Mais uma vez agradeço a sua companhia e a sua confiança e, em nome da equipa, despeço-me com um abraço e votos de muito sucesso pessoal e profissional. O futuro aprende consigo. Obrigada.